Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje, nós estamos aí gravando, o segundo estudo referente à segunda porção das Escrituras, a Parashá Noah, que conta a história de Noé. E ela vai de Gênesis capítulo 6, versículo 9, até Gênesis capítulo 11, versículo 32. A porção dos profetas é Isaías 54, de 1 a 10, o Salmo 29, e a referência da Brit Hadashah, do Novo Testamento, é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Que esse estudo, que os méritos desse estudo sirvam para elevar o seu espírito, para elevar, a sua santidade, que nós possamos, através desse estudo, ter méritos diante de Hashem, para que a gente possa levar uma vida, ter uma vida tranquila, saudável, de arrependimento, de conversão, de verdadeiro retorno, techuvá ao Eterno. E vamos lá, começando, esse estudo, uma breve introdução. Todas as pessoas da terra irritaram a Hashem, exceto Noé, que não se deixou levar pelos costumes do povo à sua volta. Ele era um tzadik, ele era um justo, e por isto somente a ele Hashem, ordenou que ele entrasse na arca. E por isso o rei Davi vai escrever no livro de Salmos que feliz é o homem que não se mistura com os rechaim, com os perversos, que assim como Noé ficou longe dos pecadores, mesmo sendo alvo dos zombadores. A história de Noé, ela nos ensina a sermos valentes, corajosos, em meio à corrupção e degradação da humanidade, mesmo que zombem de nós, mesmo que nos afrontem, a coisa mais certa, o melhor que eu e você podemos fazer é nos apegar à Torá. Se Adão não tivesse pecado, ele não teria gerado nenhum descendente. Desde o momento do pecado de Adão, as crianças nascidas em nosso mundo, eles retêm, um aspecto da inclinação do mal em sua essência. Nós podemos evitar essa presença maligna, que ela se desenvolva, nas nossas crianças, estudando as palavras da Torá e colocando isso já desde pequeno no coração delas, que Deus é um, que Deus ele é soberano, soberano. Colocar as palavras da Torá no coração dos nossos filhos vai fazer com que eles cresçam, cientes, tendo forças para dominar essa inclinação do mal que todo mundo já nasceu com ela. Não adianta a gente querer mudar a história, não adianta a gente querer reinventar a roda, né? Todos nós nascemos com essa inclinação para o mal, o Yetzer Hará, e mais cedo ou mais tarde ela começa a se desenvolver em nós. Veja, quem é pai sabe disso, né? Quem tem filho pequeno, sobrinhos, netos, enfim. Você vê lá que a criança já com 2, 3 anos de idade, ela já começa a mentir. Quem ensinou ela a mentir? Ninguém. Ela começa a desenvolver isso sozinha, Então, isso aí são os indícios de que já, aquilo que a palavra de Deus diz, que o nosso coração é mau desde a nossa meninice. E o nosso trabalho nessa terra, o nosso desafio não é vencer o próximo, não é vencer, os nossos inimigos. O nosso trabalho nessa terra é vencer a nós mesmos. Gênesis capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 22. Vou pegar aqui, a passagem do versículo 14 para a gente ser mais específico. Gênesis 6,14. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Compartimentos farás uma arca e untarás por dentro e por fora com betume. Aselechate-bat, asegopé que nintsaet et hateba vekaparta otar mibait umirus bachoper. A palavra rateva, que foi traduzida para arca, ela também significa natureza.
O nome Elohim, ele indica o atributo de Gevurah, indica o atributo, né, de Deus relacionado com a disciplina, relacionado com a justiça, e é relacionado também com Tzimtzum, que significa contração e expansão. E por isso que ele é numericamente igual a Hateva, pois Elohim, Deus, ele ocultou a luz suprema que traz o mundo à existência, ele dá vida, fazendo parecer que o mundo existe. Tanto Hesed, que a bondade, quanto Gevurah, a severidade, são atributos divinos acima do nosso intelecto e acima da nossa compreensão. Nesse sentido, né, quando Deus ordena a construção da teva, da arca, ele está mostrando para a humanidade que a natureza vai trazer juízo, que a natureza vai dar uma resposta às ações cometidas pelo povo até aquele momento. E mesmo assim, e quem tivesse de acordo com a vontade divina, experimentaria experimentaria a bondade em meio ao juízo. Pode parecer difícil da gente compreender, né, os atributos de Deus, de severidade e bondade, mas vamos estabelecer da seguinte forma: quando Deus estabelece o juízo, né, irrestrito sobre a terra, ele atinge a todos. Ele atinge o justo como atinge o injusto. Um exemplo, né? Veja bem, vou citar um exemplo, mas eu não quero que você tire do contexto tal que eu vou dizer agora. Tivemos os exemplos aí das tragédias há um tempo atrás no Rio Grande do Sul. Deus ele inundou o estado. A natureza veio, teve uma enchente e varreu praticamente todo o estado. Atingiu a todos? Atingiu a todos. Mas nós vemos histórias de casas que não foram atingidas, pessoas que, em meio àquele juízo, foram salvas, igrejas, né, que não foram atingidas, pessoas, né, fiéis a Deus, que tiveram sua família, sua casa preservada. Então a gente consegue, fazendo essa comparação, a gente consegue entender que mesmo em meio ao juízo, Deus ele exerce a sua bondade. Vai depender justamente de como está a minha vida com Deus, de como está o meu caminhar, né, com Hashem, para que eu possa ter esse livramento no meio do juízo. Existem segredos dentro, né, da história literal de Noé, a arca. A arca ela é uma metáfora para o nosso mundo, o mundo físico, onde as nossas ações se refletem. Os pecados da geração de Noé, eles literalmente separaram o mundo, né, em que eles viviam. Do fundamento que sustentam as coisas, ou seja, o nível de pecado ele era tão grande, a humanidade havia se corrompido de uma maneira tão profunda que conseguiu separar, né, como se tivesse cortado a sua ligação por Deus. Ou seja, os pecados daquela geração ocultaram, ocultaram a luz de Deus nesse mundo, tamanha era a escuridão espiritual. E esse é o mistério por trás das águas de dilúvio. Qualquer desconexão que eu e você venhamos a ter com a luz, ela vai produzir trevas, e dentro dessa escuridão, dentro dessas trevas, ela surge, né, o caos e a destruição. Quando a gente lê as escrituras, né, essa porção das escrituras, ela nos ajuda a compreender o que eu e você devemos fazer para que a luz de Deus não se oculte nesse mundo, para que a luz de Hashem brilhe sobre nós e que a gente reflita essa luz, né, no mundo físico. Né? Essa porção nos ajuda a manter o fundamento, nos ajuda a manter, né, a estrutura divina que Deus estabeleceu. Essa ação, né, de ligar e de ocultar a luz e de trazer a luz, a gente pode comparar ela, né, com um simples com o disjuntor da sua casa. Quando você, né, chega, abre a porta do seu quarto, está tudo escuro e você acende a luz. Né? A gente pode fazer essa analogia, né? Para banir a escuridão da nossa casa, a gente precisa acionar o interruptor, ou seja, é necessário uma ação nossa, e essa ação é justamente nos voltarmos à palavra de Hashem, nos voltarmos
a palavra de Deus. Quando nós lemos, né, a passagem de Noé, estudamos, compreendemos, né, nós despertamos forças dentro de nós, né, que criam essa luz, que libertam essa luz, vamos assim dizer, para que a gente possa combater e erradicar, né, as forças negativas da nossa sociedade, as coisas à nossa volta, que mais uma vez estão começando a cortar o nosso vínculo, né? Cortar o vínculo entre o nosso mundo e o fundamento, que é a luz que vem de Deus. Lembra que Jesus vai dizer que os dias seriam como os dias de Noé? Então, meu irmão, não adianta eu e você criar uma ilusão na nossa mente, na nossa cabeça, de que porque a gente vai orar, de porque a gente vai profetizar, levantar as mãos e dizer Deus transforma, que isso vai acontecer. Não, os dias vão ser como Noé, as escrituras elas vão se cumprir. Então o dia vai ficar cada vez mais escuro. E se eu e você continuarmos no caminho de Deus, nós seremos alvos, sim, de zombadores, de escarnecedores. Mas compete a mim e a você termos forças morais o suficiente para não sucumbir à escuridão do mundo. Esse é o segredo da passagem de Noé, que eu e você precisamos ter a mesma força, precisamos ter o mesmo sentimento que Noé teve para continuar prosseguindo, para continuar fazendo aquilo que Deus estabeleceu, para que a gente não corte, para que a gente não interrompa, né, a nossa ligação com o fundamento que sustenta o mundo, que é a luz de Deus. As ações dos homens na geração de Noé elas eram ruins. Deus havia criado o homem, né, e colocado o homem no meio do jardim. E agora o próprio Deus que criou todas as coisas estava vendo tudo ser destruído pela ação dos seres humanos. De nada adiantou a inteligência, né, de Adão, de nada adiantou a sabedoria que ele teve, né, que ele tinha a cada dia, pois a decadência moral do povo aumentava cada vez mais. O progresso das descobertas dessa geração, né? O povo começou a moldar o ferro, o povo começou a fazer armas de guerra, elas agravavam o seu orgulho e a voluptuosidade. As pessoas, né, se aperfeiçoaram em fazer o mal. Vê se pode, olha como pode isso, né? As pessoas, ao invés de fazer o bem, elas estavam se aperfeiçoando em praticar o mal, em cometer iniquidades. E Noé, ele demonstrou, né, no meio dessa geração, que o homem, ele tem forças morais suficientes para conservar a sua integridade e a sua ética em todas as circunstâncias da vida. Não precisa, né? Nós não precisamos ceder às más influências do ambiente em que vivemos. Por mais pressão que ocorra, por mais pressão que tenha, né? Nós precisamos manter a nossa integridade. Vai ser difícil? Vai. A nossa má inclinação, ela vai querer pular, ela vai querer fazer, vai. Não adianta querer florear, não adianta querer, né, enfeitar o pavão, como costumo dizer. Nós passaremos por momentos de tribulação, momentos em que seremos testados, provados, mas se eu e você tivermos a mesma fé de Noé, mantermos firmes, nós iremos entrar da arca e iremos passar pelo dilúvio. Os relatos, né, do livro de Gênesis, eles não podem ser simples histórias. Eu não posso simplesmente olhar para a história de Noé, entender isso como uma história, como uma metáfora. Não, o livro de Gênesis, ele fala dos segredos do universo, ele fala dos segredos da criação do ser humano e nos dá o entendimento de como Deus agiu, nos dando também a noção de quem Deus é. Deus, ele é o criador de todas as coisas e está no controle de tudo. Eu e você precisamos aprender a andar com Deus. A Bíblia, ela relata que Noé andava com Deus. Nós precisamos voltar, né, ao relato da criação e da queda do homem. A Bíblia diz que depois da queda do homem, ele é expulso do jardim do Éden e passa a cultivar a terra. Nascem Caim e Abel, e depois da morte de Abel, nasce Sete. E nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, os comentários rabínicos dizem que a Torá já existia e ela havia sido entregue oralmente
Portanto, andar com Deus é andar conforme a sua palavra. Noé era um homem justo e íntegro entre a sua geração. E isso quer dizer que Noé, né, ele não se corrompeu com as coisas que aconteciam. O seu coração estava ligado a Deus por meio da palavra. Noé era um homem justo. Isto é certamente verdade, pois a sua justiça corresponde ao fundamento. É por isso que está escrito: os justos são os fundamentos do mundo, Provérbios 10:25. E a terra é estabelecida sobre ele. Ele é o pilar que sustenta o mundo. Por isso, Noé, né, os rabinos comentam, os rabinos dizem que Noé, ele é a fundação do mundo, né, porque o mundo foi fundado sobre a justiça de Noé. Noé era um homem justo para nos ensinar que o mundo é mantido por ele. Isso está escrito no Zohar, né? No Zohar Kadosh, que é uma obra importantíssima da cultura judaica, comentários rabínicos, né? Ela explica coisas espirituais que muitas vezes eu e você não compreendemos por não ter acesso. Mateus capítulo 24, versículos 36 a 42. Jesus ele avisa, né, a respeito da grande tribulação que vai vir sobre a terra e de como os sinais apareceriam. Nós precisamos ter uma consciência sobre a vigilância e do que está acontecendo ao nosso redor. Quando sabemos que algo de ruim vai acontecer, nós nos preparamos com antecedência, fazemos planos para o futuro. Né? Se, por exemplo, aparece na TV a notícia de que, olha, vai vir uma tempestade assim, vai vir, né, um mau tempo, vai vir, vai acontecer uma catástrofe, né? Estão prevendo acontecer isso, acontecer aquilo, o que que eu e você fazemos? A gente pega, prepara a nossa casa, né? A gente toma providências para que quando essa tempestade, quando essa calamidade, vamos dizer assim, nos atingir, a gente esteja preparado para sofrer o mínimo de danos, né, possível. Agora, se a nossa vida espiritual é importante, se nós dizemos que a nossa vida com Deus é importante, por que que nós não agimos da mesma forma? Por que é que nós não temos o mesmo zelo, né, de cuidar da nossa vida espiritual dessa forma? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo, ele vai dizer: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós precisamos entrar na arca. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E o que isso nos ensina? Em português, nada, né? Porque a essência das palavras, ela se perde, a essência dos nomes, né? Em português, eles não fazem o menor sentido para nós, mas em hebraico é diferente. O pensamento, né? Oriental, o pensamento, né? Do povo judaico, do povo hebreu, cada palavra ela tem um sentido e o nome ele traz um propósito. Quando nós invertemos as letras do nome Noé, nós achamos a palavra Rem, que significa misericórdia e graça. Nós definimos a graça como um favor imerecido, algo que Hashem simplesmente nos oferece. Isso é verdadeiro, mas é muito raso esse conceito. A palavra de bondade, ela deriva de Rem e tem uma conotação com o altruísmo, expansividade, que está relacionada com o primeiro dia da criação, onde Deus disse: haja luz e houve luz. A luz brilha indiscriminadamente sobre os justos e sobre os injustos. E eu e você, muitas vezes, queremos ficar aí escolhendo, né, quem merece e quem não merece. Meu Deus. Eu e você muitas vezes queremos ficar escolhendo quem merece e quem não merece a misericórdia de Deus. Quem somos nós para definir isso? Quem somos nós para dizer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta? Aliás, nós podemos dizer sim,
Porque Deus colocou na sua Torá, na sua lei, na sua palavra, aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Deus disse, não faça tal coisa. Deus disse, faça. Tá lá, é só a gente pesquisar, é só a gente ter um pouquinho de paciência, sentar na cadeira com o coração aberto e estudar as escrituras do jeito que ela merece ser, merece não, aliás, do jeito que ela deve ser estudada, e aí você vai entender aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. E quando eu e você entendemos isso, a gente vai olhar para o mundo e a gente vai começar a perceber que tem muita gente dizendo que Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, quando na verdade aquilo que está escrito diz totalmente ao contrário. Pare para pensar nessas coisas. Sem, Shem quer dizer nome. Para entrar na arca, nós precisamos ter um nome e ser reconhecido por ele. Em Apocalipse, a Bíblia nos ensina que receberemos um novo nome. Porém, não é no mundo vindouro que nós entraremos na arca. É nesse mundo. É nesse mundo que eu e você precisamos construir a nossa arca. Para quando chegar o dilúvio, eu e você atravessemos o dilúvio, passemos por ele e possamos andar em terra seca. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas quem é esse povo? Quem é esse povo? Você já parou para se perguntar? Ah, esse povo é a igreja. Você tem certeza disso? Paulo vai dizer em Romanos que nós somos enxertados na videira. O povo que se chama pelo meu nome é o povo judeu. Basta você pegar as quatro letras do tetagrama sagrado, a letra Iod, a letra Re, mais a letra Vav, mais a letra Re. Compare essas letras com o judeu em hebraico, que é Yehudi, o nome judeu, né? Ele vai ter essas quatro letras. É o povo que tem as quatro letras de Deus no seu nome. E eu e você somos enxertados nesse povo através das palavras do sacrifício de Yeshua. Quando eu compreendo isso, a minha maneira de enxergar a Bíblia muda. A minha maneira de me relacionar com as Escrituras muda. Aleluia. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Come, come, quer dizer quente. Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Mas muitos têm sucumbido às dificuldades da vida. Muitos têm, né, desistido do meio do caminho, muitos têm deixado, né, de andar com o Senhor, porque firmaram a sua vida em um evangelho de coisas e não de renúncias. Muitos têm firmado a sua vida em ter isso, ter aquilo, receber isso ou aquilo do Senhor, mas quando aquilo não chega ou demora, acabam desistindo. Veja bem, não é proibido ter coisas, não é pecado ter coisas. O que é pecado é ter as coisas no lugar de Deus. Substituir Deus pelas coisas que Ele pode me dar. E isso é um pecado comparável à idolatria ou da feitiçaria. A nossa promessa, ela é para o mundo vindouro. Esse mundo, ele é passageiro e parece que nós estamos nos esquecendo disso. Como eu disse, uma boa casa, uma boa comida e conforto fazem parte das coisas desse mundo. E nós temos sim que trabalhar para isso, porque o trabalho dignifica o homem, porque o trabalho foi dado, né, por Deus. Deus te deu inteligência, saúde e força justamente para que eu e você pudéssemos trabalhar e comer do suor do nosso rosto, comer do trabalho das nossas mãos. Nós temos que trabalhar por isso, mas não é só isso. Jafé, Yafet, em hebraico, quer dizer aquele que acrescenta. Meu Deus, vamos voltar aqui.
Noé quer dizer, quando a gente inverte, a gente acha Hesed, bondade. Shem, o nome. Ham, quente. Yafet, Jafé, aquele que acrescenta. Nós estamos juntando ou espalhando? Ezequiel capítulo 34, versículos 20 a 22. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Meu Deus. Quando nós espalhamos as ovelhas, quando nós espalhamos ao invés de juntar, quando eu falo mal da igreja, seja ela da minha congregação, seja ela da minha denominação, ou falo mal de outras, não somos nós para julgar o servo alheio. Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu posso não concordar com práticas, enfim, mas não é a minha opinião que salva, não é a minha opinião, não é a minha verdade que muda a vida de alguém, não é a minha verdade que liberta a pessoa dos demônios, não é o que eu acho que me traz santidade, não é o que eu acho, não é a minha opinião. É a palavra de Deus que cura, que liberta, que restaura. É a palavra de Deus que faz com que eu tenha luz, com que eu me torne um justo e que eu seja, né, um fundamento para esse mundo. A minha verdade, ela tem que ficar para mim. As minhas opiniões não mudam a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. A palavra de Deus, aquilo que está escrito, aquilo que foi escrito por Hashem, é o que sustenta esse mundo. Quando eu falo mal do pastor, seja do meu pastor ou de qualquer outro pastor, quando eu falo mal da missionária da igreja ou de outras missionárias, quando eu falo mal do diácono, do presbítero, do evangelista, do cooperador, quando eu falo do mal do irmão que está sentado ao meu lado, quando eu falo mal daquele irmão que chegou e colocou o carro na vaga que eu julgava que era minha, desse jeito eu estou espalhando. Quando eu quero algo que não é para mim, assim como Coré, que teve inveja de Arão e Moisés, que para ele não bastava carregar a arca nos ombros, ele queria mais. Meu Deus. Será que carregar a arca nos ombros não é suficiente? Carregar a glória e a presença de Deus não é suficiente? Eu quero um outro lugar, eu quero um lugar aonde Deus não me colocou? Vamos pensar nessas coisas. Meu Deus. Coré, ele se separou da congregação e levou 250 levitas com ele. E com isso ele trouxe Marloquet, é a separação. Ele separou o povo. Agora nós dizemos que a igreja, né, está morrendo, que a igreja está falindo, né? Enfim, está se esfriando. A palavra Marloquet quer dizer separação e pode ser dividida em duas palavras que significam pedaço da morte. Ou seja, quando eu promovo uma separação, eu estou trazendo um pedaço da morte para dentro da igreja, para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro do meu trabalho. Quando eu trago a separação, né, é como se eu estivesse separando o mundo do fundamento que o sustenta. Quando eu trago separação, eu estou separando coisas.
da luz de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 13, vai dizer que a terra era cheia de violência dos homens. Hamas, violência é Hamas. Já deve ter ouvido esse nome, né? A violência humana é o que desperta a justiça de Deus. Aliás, é a violência humana que desperta a justiça de Deus. A justiça de Deus corrige essa violência. E nós, os seres humanos, nós devemos assumir a responsabilidade e punir o assassinato e a violência. Gênesis 6, capítulo 2, os filhos de Deus, a descendência de Sete, eram homens de autoridade que invocavam o nome do Senhor, mas eles se corromperam. Existe aqui uma discussão, né, se os filhos de Deus, eles eram anjos caídos, se eram homens, enfim. Nesse momento eu vou ficar com esse comentário, tá? Com essa interpretação, né? De que os filhos de Deus, eles eram homens de autoridade, eles eram a descendência de Sete, tá? Para a gente não se aprofundar em outros aspectos aqui que não cabem aqui nesse momento, tá? Mas vamos ficar por isso. Vamos ficar com esse aqui por enquanto para não dar muita confusão. Eles eram homens de autoridade, né, que invocavam o nome do Senhor e se corromperam. Aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a Torá e se deixaram levar pelas circunstâncias. Quando um sacerdote se corrompe, todo o povo se corrompe também. E os homens se corromperam e chegaram ao estado de promiscuidade sem igual. Eles invadiam casamentos, violentavam os noivos e não respeitavam nem os animais. Todos os de Israel têm uma porção no mundo vindouro. Mas por que isso acontece? Porque observam a aliança sobre o qual o mundo está estabelecido. E isso é como está escrito no versículo: se a minha aliança não fosse dia e noite, era como se eu não tivesse designado a ordenança do céu e a terra. Jeremias capítulo 33, versículo 25. Isso significa, né, que Israel, que o povo de Israel guarda em santidade a aliança da circuncisão, que nunca foi profanando-a com derramamento de sêmen em vão ou por comportamento sexual imoral. Portanto, Israel, que aceitou a aliança e observou, tem uma porção no mundo vindouro. Isso está escrito no Zohar Kadosh. A circuncisão é muito mais do que uma simples cirurgia ou um ato religioso. Ela é o sinal de uma aliança inviolável entre Deus e os homens. A circuncisão nos lembra dessa aliança, nos lembrando dos perigos dos pecados de ordem sexual, do derramamento de sêmen em vão, ou seja, circuncisão ela não tem relação com salvação, ela é um sinal da aliança. Isso está tratado no Talmud Bavli, né, no Talmud babilônico, no Tratado Nedarim 31b, no Zohar Kadosh, volume 2, 22a, e no Midrash Tanhumá, na Parashá Noah, no capítulo 16. A gente precisa entender o que é a circuncisão. Ao invés de ficar falando, a circuncisão é coisa de judeu, precisa entender o princípio por trás disso, gente. A gente precisa deixar de ser raso na interpretação das escrituras, a gente precisa deixar de ser raso na leitura bíblica, a gente precisa parar de ficar repetindo o que os outros dizem por aí. Tem muita bobagem sendo dita sem entender o princípio fundamental. Agora, quando eu entendo o princípio que está por trás da circuncisão, eu consigo entender o que Paulo falou a respeito da circuncisão. A circuncisão na carne nada é, mas o que importa é a circuncisão do coração. Eu preciso tirar, quando eu faço a circuncisão no coração, eu entendo que a aliança que Deus estabeleceu, e eu passo a cumpri-la, não profanando o nome do Senhor.
É isso que eu preciso entender o que está por trás da circuncisão, ao invés de repetir coisas aí sem pensar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17 e 20, assim ande cada um como Deus lhe designou, cada um de acordo com o chamado de Deus, e o que ordena em todas as igrejas foi alguém chamado circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado sendo incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. O Paulo que está dizendo aqui é que os gentios que se chegavam às igrejas, né, as pessoas diziam: olha, você tem que se circuncidar para você entrar no reino de Deus. E não é disso que Paulo está falando. Abraão foi circuncidado com 99 anos. Ah, meu Deus. A observância aos mandamentos é muito mais importante, ou seja, é a circuncisão do coração que nos leva e nos capacita a andar com Deus. Porque não adianta eu ser circuncidado e não cumprir os mandamentos. E a circuncisão da criança ao oitavo dia não é um mandamento para a criança, é um mandamento para os pais. O pai tem que pegar seu filho lá no oitavo dia e levar para circuncidar. Tanto que dentro da cultura judaica, a criança, né, o homem com 13 anos de idade, ele decide se ele vai carregar, se ele vai levar a responsabilidade da circuncisão sobre si ou não. Aí também vamos deixar isso para uma outra história, para um outro momento. Segundo os rabinos, os peixes foram a única classe de animal que os homens não perverteram, por isso eles não foram exterminados. Noé não era apenas um justo, um tzadik, ele era perfeito em tudo, em uma geração perversa. E ele também foi um veículo de redenção da humanidade. Quem são chamados de justos? Aqui é um comentário rabínico. Todo aquele que observa a aliança sobre o qual o mundo está estabelecido é chamado de justo. Como sabemos disso? Sabemos disso por José, que observou o convênio eterno ao não acasalar com a esposa de seu mestre, e por isso foi chamado de justo. E é por isso que está escrito: o teu povo também será todo justo, herdará a terra para sempre. Rabi Ria, foi um rabino, né? Ele explicou assim esse versículo. Noé era um homem justo, como significando que Noé observou o convênio, observou a aliança. Por isso, a sua prole teve continuidade. O versículo assim afirma: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, porque a sua justiça e a continuidade de seus filhos estão conectadas. A justiça de Noé, representava a luz que vinha do trono do Eterno. Ou seja, é o fundamento, a justiça de Noé representava, né, o fundamento sobre o qual o mundo, sobre o qual a terra está estabelecida. Assim como em uma construção, a luz do Criador é o fundamento que sustenta tudo através da sua palavra. Mateus 7,24, Jesus ele fala a respeito do homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, ou seja, um fundamento firme, e do insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi obediente às instruções de Deus e agiu conforme a sua palavra. Mesmo não chovendo, ele continuou seus trabalhos, tendo temor ao Senhor. Isto é, ele não teve medo. Noé colocou a palavra de Deus à sua frente. Não olhou para as circunstâncias, ele continuou fazendo o que Deus havia dito para ele fazer.
Mas quando as pessoas se corrompem, né, quando elas perdem seus caminhos e não observam os mandamentos da Torá e pecam diante de seu mestre, é como se expulsassem a Shekhinah, a presença de Deus desse mundo. Então, a terra é corrupta. Aliás, então a terra ela passa a ser corrompida, pois a Shekinah repelida por ela não habita nela. Então a terra se torna corrupta. E por que a deve ser corrupta? Se a Shekinah não pousa sobre a terra, um outro espírito pousa, causando a corrupção nesse mundo. Então, quando eu peco, eu expulso a Shekinah para longe. E quando a Shekinah sai do lugar dela, um outro espírito ocupa o seu lugar. Olha a consequência dos nossos atos. Cada vez que eu e você erramos, nós empurramos a Shekinah para longe de nós. E quando empurramos a Shekinah, a presença de Deus, um outro espírito paira sobre nós. Pense nisso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, anunciando o juízo que viria sobre a terra. Mas o povo não deu ouvidos à sua mensagem até o dia que começou a chover. Andar em justiça é andar no caminho de retidão, e andar em retidão é andar segundo os ensinamentos da Torá, segundo os ensinamentos bíblicos. A pregação de Noé era a construção da arca, chamando os homens ao arrependimento. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, não importam as circunstâncias, não importam o que está acontecendo do seu lado, continue construindo a arca. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma direção do eterno, continue fazendo, não se importe com os escarnecedores, não se importe com os zombadores, porque eles não herdarão o mundo vindouro. Continue a sua obra, continue a sua pregação, continue construindo a sua arca, porque é essa arca que você está construindo que os seus parentes, que a sua parentela, que os seus filhos entrarão. João capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Somente Deus tem a capacidade de criar alguma coisa do nada. Existe um único Deus, e este Deus se manifesta ao mundo pela sua palavra e se comunica com o mundo através do seu Espírito. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus. Presta atenção nisso. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 6. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Leia, releia esse versículo. Você vai entender muitas coisas. Como um pai que sente a dor de um filho cujas iniquidades causaram grande sofrimento à criança, o Criador sente a dor de todas as almas que caminham nessa terra. Nós devemos tentar entender o amor do Criador por nós e nos inspirar a aliviar a sua dor, nos transformando. E no processo de fazê-lo, nós vamos aliviar a nossa
tua própria dor também. Meu irmão, que essas palavras, reveja esse estudo, medite nele, guarde essas palavras na tábua do seu coração, e que o próprio Eterno, através do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito Santo, possa transformar a sua vida, que você possa voltar a construir a arca, que você possa voltar a construir aquilo que Deus ordenou para você. Recomece, reconstrua. Ou se você não parou, continue construindo, continue perseverando, porque o nosso trabalho em Deus nunca é em vão. Que o Espírito de Hashem, que o Espírito do Eterno possa repousar sobre a sua casa, que você possa trazer a Shekhinah, a presença de Deus para dentro da sua vida, em nome de Jesus Cristo. E que a boa mão do Eterno te guarde todos os dias de sua vida. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, então vamos ficando por aqui, tá? Encerrando esse estudo, né? Essa pequena porção sobre a Parashá Noa. E nós falamos só sobre a primeira aliá, tá? Só sobre a primeira porção, sobre os primeiros versículos dentro dessa porção. Que a boa mão do Eterno esteja sobre a sua vida. E Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, semana que vem nós voltamos com a Parashá Lech Lecha, sobre a vida de Abrão, a sua saída de Ur dos Caldeus. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Até semana que vem.